parecer. Então não se preocupe, deixa no cantinho, ou então bota no massa tá ajudando. Então assim, existe quilhões de técnicas e a gente, as técnicas não são fixas, né? Então a gente vai inventando e quando a gente está junto da criança, a gente reinventa o tempo inteiro, né? Porque sempre eles estão trazendo possibilidades diferentes. Vamos começar por aqui, por esse. Então, estou concluindo aqui, né? Então, termina esse aí. Nós temos aqui um trabalho, vamos pular de cá. Esses dois, mostrem aí o desenho de vocês. Esse trabalho, vocês, a técnica vocês têm um quadro de um artista, né? Vocês não conversam primeiro pelo quadro, vocês apenas dão reproduzido em cópia o quadro da artista e pede para que eles reinventem aquele quadro. Né? Depois que eles reinventam o quadro, é que vocês então mostram como a artista criou aquele quadro. Né? Como é que chama o quadro, que no caso esse é a Bapuru, né? E a Bapuru é uma palavra indígena que é um comedor de gente. Essa artista, ela pensou esse quadro de diversas formas, né? É Tarsila, né? Tarsila de Amaral, é o nome dela. E aí vocês repensaram e reconstruíram esse quadro de outra forma. Reinventaram o quadro. Okay? Então, essa é uma das técnicas que se usa, onde você aí vai falar do artista. É claro que se o grupo já está em uma faixa etária maior, você pode introduzir um pouco da história da arte moderna, né? E falar um pouco dessa artista, quanto o movimento que ela fazia, onde ela é um momento de Brasil que as imagens que ela traz, né? Ela faz parte. Ela faz parte de um movimento que era a antropofagia, onde vamos comer todas as técnicas externas fora do Brasil e vamos cagar a nossa própria obra. A ideia do movimento antropofágico era viver um pouco de Brasil, né? Parar de copiar o que se tinha lá fora. Nós vamos pegar então os melhores materiais que eles produzem, que eles já conquistaram, mas nós vamos digerir e cagar a nossa própria, a terminologia era essa, nossa própria obra. Senhor presidente, é por isso que tem o Matunaíma? Que tem o quê? Matunaíma nesse período. Matunaíma, né? Foi movimento, né? E aqui você pode ver, é uma laranja, porque não dá muito pra gente aqui nessa imagem, mas quando a gente chega perto, você pode ver, o sol é uma laranja, né? Uma fruta muito do nosso país. A banana, né? E o corpo é aquele corpo que sai daquela reprodução, daquele pensamento euclidiano, né? A perspectiva aí vai para um outro caminho. Então, essa é uma das técnicas, né, que a gente tem. E você traz uma reprodução de qualidade, um quadro de um artista, e aí você... É claro que se você está trabalhando frutas, por exemplo, você pode pegar um quadro, né, pega um Cezanne, pega um, sei lá quem, uma natureza morta, e aí pode quebrar e depois refazer essas frutas, né? Como as frutas são vistas. Outro já vai viver outras... Como é que foi para vocês trabalharem nessa técnica? Eu nunca tinha feito, nunca tinha trabalhado essa técnica, nem na infância, nem durante o processo formativo. E para mim foi interessante, foi diferente de como a gente pode criar novas formas e uma obra nova, repensada a partir de uma releitura.
E não precisa ser uma coisa, como se diz assim, síncrona. É uma coisa aleatória, é livre. É uma atividade livre. Mariana. Eu também achei a mesma coisa que a Isadora falou. Eu acho que com o grupo 5, acho que eles iam adorar fazer esse trabalho. Fiquei pensando aqui nos meus alunos fazendo. É um experimento interessante. Quando a gente fica estudando arte, aí encontra aqueles colegas, né, que vai para sua casa bibliotar. Eu tinha ganhado uma reprodução de Klimt, que é assim, é um homem e uma mulher abraçados, né, e ele trabalha muito a textura, assim, muito os detalhes. E eu só tinha um quadro que o furo era assim, o furo era assim, só era aqui. E aí chegou um pessoal de arte lá em casa e falou assim, mas esse quadro não pode ficar nessa mão. Porque esse quadro é assim, mas daqui em casa ele vai ficar assim. Tem também essa alienação daquelas pessoas que vivem arte, né? Essa coisa de que só pode usar, não, senão está ferindo. Bom, outra técnica do desenho é a reprodução. Você pega uma determinada imagem e pede para a criança reproduzir, como ela vê aquela imagem. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou um bisonte, né, uma figura pré-histórica, e pediu para que elas mostrem aí o que vocês estão. A outra ainda está finalizando. O que foi a partir dessa imagem. Na criança do primeiro sepênio, é importante nesse momento você contar a história do homem, como ele começou a se expressar, tá? Até chegar lá. Então, assim, um trabalho desse em uma educação infantil, antes a gente vai brincar de como foi que o homem chegou na Terra e como ele foi, né, como réptil, bora, todo mundo, como quadrúpede, até chegar no bípede, né? Aí toda a brincadeira de reprodução, até chegar lá no registro do bisonte, todo um trabalho corporal, e primeiro como será a primeira fala. E o gesto, vamos botar, como será? Então, assim, trazendo toda a história da humanidade até chegar na parede, né? Então, para esse tipo de trabalho, que vocês vão puxar, né, com a ancestralidade do indivíduo, é muito importante trabalhar com materiais naturais, tintas de pigmentos naturais, tinta da terra, Nesse caso aqui, se trabalhou com areia, né, e cola. Tem tintas que dá para fazer com alimentos. Então, assim, todo esse preparo de extrair a tinta, você já pode trabalhar desde a apresentação do alimento, extrair a cor daquele alimento, até entrar numa produção de colorir, pintar com aquilo que eles fizeram, né? E eles têm essa necessidade do fazer, muito mais do que o pensar. Então começaria desde a primeira fabricação dos pigmentos naturais com eles. Tá? Então hoje você vai trazer de casa, pede a mamãe para se virar nos 30 e trazer umas cascas de árvore. Ou então uma beterraba, repolho, aquele repolho roxo. Casca de cebola. Aí faz os pigmentos, tá? Aí brinca no corpo e depois é que vai para o processo como a humanidade fez, né? Interessante, você me lembrou, porque vocês falaram, me lembrou de um paciente que ele tinha dificuldade de aprender as cores, ele foi prematuro, eu suspeitava de algum tipo de deficiência intelectual, era algo assim. E ele tinha muita dificuldade de aprender o verde.
Aí eu peguei folha, amassei, fiz comidinha, depois a gente pintou o papel, ele aprendeu verde assim. Mas que coisa interessante. Então, a partir depois ele ficou, deixou lá na pastinha dele, depois ele virou marrom, depois virou das cores. E depois ele fez as coisas e levou para casa. Mas ele aprendeu o verde quando a gente fez, macerou, pegou o verde, pintou. E aí ele conseguiu levar, né, a abstração a partir disso, e ele aprendeu que era verde, ele não aprende o verde, não aprende o verde. Eu associei com coisas de comer e não foi. Ele só foi quando a gente pegou, experimentou e fez uma coisa com arte. Para ele deu tanto significado no desenho que ele aprendeu. A criança no primeiro setembro, ela tem um aprendizado todo dela, é no fazer. É no fazer. É na ação. Então, assim, e a gente agora, nesse processo de escolarização, a gente puxa a educação fundamental para a educação infantil. E a gente precocizar. Eles não vão conseguir? Vão. Se a gente estimular, eles vão conseguir. Só que você está antecipando algo. E quando você antecipar algo que parece bom, todas as consequências do que aquilo pode trazer de desgaste e de malefícios vem junto. Então, assim, para eles fazem mais sentido o que passa pelo corpo deles. Não pelo que vem direto para o intelecto, como é para a gente adulta. A gente gosta do que vem direto para o nosso intelecto, racional, aquela concepção fria. Para eles precisa ter esse aquecimento, precisa ter esse corpo em ação. Então, quando você fabrica uma tinta para que ele veja a cor surgindo, é o movimento do corpo, do que trazer uma tinta pronta, ou pior, é porque eu sou terrível, amigo disso, viu? Ou ainda um lápis disso aí, com uma ponta desse tamanho fina, para dizer que aí é que está a cor. Isso para eles é longe demais, entendeu? Porque não é daí que é cor, o conhecimento chega para eles. Chega por esse corpo. E aí quando ele vê ele fabricar qualquer coisa, a gente está falando de tinta, né? Mas qualquer objeto e tudo, ele vai tudo que uma das coisas que ele começa a ir para a motricidade fina é um desenho na areia, né? É um desenho na terra, no que for. Mas a gente não entende que isso tudo é produção de desenho, que isso tudo é escrita já. Como ela falou, a próxima oficina. Próxima oficina. Isso já é escrita, né? Mas é esse corpo, aquela experiência que a gente teve no início. Então eles fazem muito isso, né? Ele vai para a praia com criança, todo aquele movimento de pisar na areia, ver o pé, aquele é um desenho para ele, que ele fez, tá? E aí ele faz o movimento de pisar mais forte, pisar mais leve e sentir que isso é um desenho que ele está fazendo diferente quando ele pisa. Aí ele dá diversas concepções abstratas a nível de conteúdo formal, ele já está adquirindo ali. Só que não com aquela nomenclatura, né, da língua que a gente está inserido. De peso, profundidade, tamanho. Ele não tem essa noção dessas concepções, mas ele já está trabalhando essas concepções nesse momento. Quando eu era criança, eu lembrei agora, a gente era criança, morava na roça e tinha cacau. O cacau tem uns birrinhos, né? Que é compridinho. A gente pegava e riscava a casa toda. Não tinha lápis, né? Porque era a época que não tinha escola de educação infantil, era rural e não tinha. A gente pegava os birros e riscava tudo. Aí ficava verde, depois ficava marrom. A gente começou a desenhar no passeio de casa, escrever tudo onde a gente ia. E Paulinho começou a se chatear, porque o cacau vira dinheiro e depois manter, né, a casa. Não, vou tirar minhas birras de cacau. O menino tá fazendo de lápis. Aí a Maria começou a comprar lápis e deixava pra gente começar. Mas a gente começou lá igual o pessoal da pré-história. Pegava o birro e vamos riscar. Caco de telha, de tijolo, pedacinho de riscava muito no chão. Pegar pedacinho de madeira, né, de galhozinho, e aí a gente fazia desenho no chão. Sabe o que a gente descobriu? Castanha de caju, fazia Sim. desenho na pele, Isso. tatuagem. Meus primos Queimava limão também castanha. Mas só que o limão ardia, e a castanha não ardia, então a gente não sentia
Era tanto de menino tatuado nas costas. Eita, E um desenhava nas costas do outro, né? Inclusive, meus primos. Fiz muito isso também. Você não tá com frio, não? Não. Eu estou morrendo, eu tô morrendo. Vamos ver se tá aqui o controle. Eu tô bem estranha. Virar um poste aqui. Então, Hamilton, você pede aí alguém pra diminuir o ar? Veja isso. Os dois Os 18, é. Eu só tinha visto aquele. Da outra vez eles deixaram o controle aqui, mas não tá vendo. dessa vez tá. É, Bom, vamos passar agora para essa técnica, né? Essa é uma técnica sugerida por Piaget, onde ele dá uma série de formas, né? E ele vai observando o controle motor da criança e associando as faixas etárias. Tem uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui, que eu falei ontem, mas vou repetir hoje. Luque, ele não associa o desenho na idade, né? Porque ele acha que cada criança tem seu momento, né? Tem toda uma estrutura cultural, afetiva, tudo isso influencia emocional, com quem ele convive. Tem criança que convive muito com adulto, aí a linguagem da criança às vezes é fora ele diz palavras que não são palavras no geral que as crianças daquela faixa etária falam. Então, assim, Luque não associa exatamente, mas Piaget vem associando. Então, ele vai dizendo a fase sensório-motora é de tanto a tanto. Então, em função dessa associação, ele sugere, por exemplo, como é que vocês se sentiram fazendo a cópia das imagens. Isso é uma coisa que usa muito na escola para trabalhar a motricidade fina. Não. Não tem como abrir aí, não. Se alguém se bateu lá. ou se bateu ou está errado na entrada. Como foi para vocês fazerem as reproduções? No meu tempo de escola era reproduzir A, B, 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 C, 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 D, 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 D. Quando eu vi que era pra reproduzir, eu fiz rapidinho pra fazer outra coisa. Facilitar. Eita, é a cara dela. Confesso. E eu fiz logo, como aqui tá na metadinha da folha, tem uma metade da outra folha em branco. Então vou fazer rapidinho aqui embaixo pra ficar livre pra fazer outra coisa. Colorida. Quem foi? Aí foi isso. Como foi vocês, os outros? Eu gosto muito de desenhar. Eu gosto de desenhar e sempre tive assim, muita habilidade. Não é decalcar não, como é que a gente olha e reproduzir, né, o desenho. Eu lembro até de Tirar o desenho. Teste de correspondência. Isso, eu tinha muito, inclusive eu tinha uma professora de geografia, como eu desenhava legal, não era bem, mas eu desenhava legal. Teve uma vez que ela disse, não foi você que fez. Eu disse, não, prof, foi eu que fiz. Oxe, aqueles relevos, eu amava ampliar mapa. E aí ela me chamando a atenção, que não foi eu, dizendo que não foi eu que fiz, foi eu que fiz sim. E agora, não posso fazer uma coisa bem feita? Não é? Mas então, pra mim foi tranquilo, né? Mas eu já queria fazer outras coisas também. O desenho de lá foi mais difícil. Eu fiz também, mas eu me perdi um pouco, assim, eu olhava quando voltava qual era que eu ia fazer. É tudo muito parecido, tudo. Eu não sou muito simétrica, então eu tive as dificuldades assim, só para associar e fazer semelhante. Eu não conseguia fazer semelhante, eu já sabia disso, que eu não ia fazer semelhante, principalmente pela coordenação motora, aquela coisa bem certinha que se espera que faça, porque ele é bem simétrico. Aí eu tive dificuldade com essa simetria, com essa perfeição, que era, na minha cabeça era para fazer igual. A ideia é essa. Então, assim, ele acha, por exemplo, que tem algumas fases que são muito difíceis reproduzir o losango. Então, a criança que já reproduz o losango, ele já acha que está em uma fase bastante evoluída. Porque para Piaget é um movimento muito complexo.
Então, assim, o que vocês acham da caligrafia? Fazer caligrafia para melhorar a letra. O que vocês acham dessa ideia? Terrível, né? Péssimo. Olha, Você viveu a caligrafia, Ju? Terrível. É uma tortura com a criança. Vai escrever do jeito que eu quero que você escreva. A pessoa, a criança vai ficar... Você fez caligrafia? Fiz cadernos e cadernos. Por isso. Ele está falando de reprodução, né? Da Cadernos e forma. cadernos de caligrafia, que é uma tortura pra criança. Horrível. Minha letra hoje é linda. A que custa? Não, deixa a criança escrever. Dá pra entender, tá ótimo. Fala pra fazer maiorzinho, fala pra fazer um pouco menor. Mas fazer a criança escrever do jeito que você quer que ela escreva, pra mim é torturante pra criança. Eu acho chato também. Fui professora primária, fazer essas coisas né? Mas hoje eu vejo um problema sério com relação a essa falta excessiva, não sei dizer assim, me perdoe se estiver errado, eu não sou da pedagogia propriamente dita. Mas eu sinto uma falta dessa caligrafia, não né, aquele exagero, mas para a criança ter uma noção da letra, do tamanho da letra, que a cursiva é maior, que a cursiva não, perdão, a maiúscula é maior, a minúscula é menor. Não tem essa noção de espaço. Eu acho que essa é a dificuldade que está tendo agora de deixar assim, tudo muito livre para a criança escrever e não ter um parâmetro não, uma noção, né, desse espaço das letras, do tamanho da letra. Ele tinha uma professora no primeiro ano que era escreva, ela falava assim, pequeno, bonito e organizado. Né? Aí ele ia escrevendo, beleza. Depois aí não tem mais caligrafia, né? Tirou a caligrafia. Graças a Deus. Graças a Deus, mas eu tô com minha caligrafiazinha lá, pelo menos ele fazia uma linha, pra ele ter uma noção. Porque por mais que eu fale, olha, a letra A, você tá vendo que o maiúsculo tá lá em cima e o minúsculo tá cá embaixo, você precisa ter essa noção, porque ela tá escrevendo e ninguém tá entendendo nada. E isso é até prejudicial para ele quando for ser avaliado, porque o professor pode não entender, entendeu? A minha preocupação é essa, o professor não vai entender o que é que você está escrevendo. E aí? Como é isso? Entendeu? Então eu tô assim nesse dilema de mãe, professora, sabe? Dilema 2. A minha fez 5º ano na pandemia. 6º ano até metade da pandemia. Então foi um período em que a letra era grandona 4º ano, a letra vai diminuindo no 5º, 6º ano você tem o professor falando e você vai escrevendo. Então ela não escreve mais letra cursiva, ela só escreve letra de imprensa e a letra é muito quase ilegível. Então assim, em alguma medida, eu não sei se caligrafia, essa coisa torturante e não sei que movimento faria. Até como mãe, eu sempre falei que nunca pedagogizei em relação com os meus filhos, mas em relação a essa letra, eu não comprei caligrafia também para torturar ela não, mas eu tenho Ainda falado não. para ela. Tenho falado, filha, você tem que escrever de modo legível. Então, a letra de imprensa mesmo. Aí ela, não, mas a professora agora, já no 8º ano, ela tá agora no 8º ano, disse que pode, até neném já pode escrever no 8º ano, ou com letra de imprensa. Ok, não tem problema, mas precisa estar legível. Então, assim, há um movimento no desenvolvimento infantil em relação à coordenação motora fina com a letra, principalmente esse 4º, 5º ano, que eu lembro que o meu filho mais velho, no 5º ano, foi que a letra foi diminuindo, a linha, mais coisas para escrever. Então teve um gap aí dessas crianças que ficaram em transição Fundamental 1 e Fundamental 2 no contexto da pandemia, que a gente não sabe muito como agir em relação a isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não vai obrigar a criança a fazer uma caligrafia, tinha até os letterings, na época da pandemia teve aquela explosão de... pensar. Hã? Exercício de aprender a pensar. Não precisa necessariamente uma Não, ela caligrafia tem de 13 perfeição. anos. Ela Mesmo é gigante. Mesmo Não, assim. ela faz. Ela tem habilidades, inclusive artísticas, ela adora pintar aquarela. As habilidades de coordenação motora fina, ela tem. Só que escrever bem e rápido não rola. Pronto, aí eu vou trazer para cá. Deixa eu provocar vocês um pouquinho. Letra é a expressão do eu.
representação, tanto que cada um tem uma letra única e exclusiva. Tirando quem tem a tendência copista, que foi treinado para copiar, e aí copia a letra caligráfica, a gente não tem a letra igual. E no ciclo da vida da gente, a gente nunca escreve da mesma forma. Há momentos na vida da gente que a gente tem uma estrutura que se define, começa a se definir por volta dos 9, 10 anos, a estrutura da nossa letra básica, mas ela vai se moldando no ciclo da vida da gente, se encurtando, se ampliando, se é inclinada para a esquerda, para a direita, fica reta, inclina para a esquerda, tudo isso, o traçado básico ele se define, começa a se definir por volta dos 9, 10 anos, na letra cursiva. A gente já tem uma escrita e um traçado antes, de força e intensidade do traçado, mas na letra cursiva é a representação da gente, desse eu que está chegando para esse mundo onde eu vivo. Então, é uma troca eu-mundo o tempo todo. Não é eu me impondo no mundo a letra é eu em interação com esse mundo. Então, pega aí o contexto de pandemia e o quanto o contexto de pandemia fez com que a gente, às vezes, se afastasse da gente para poder dar conta de seguir adiante. Porque doía demais, doeu demais. Me afastar do mundo, dessa realidade mesmo, porque tá cruel, tá pesado. Porque é nos 9 anos que a gente começa a ter consciência de que realidade é essa. É o momento que a gente começa a ter pesadelo, é o momento que a gente começa a entender essas emoções que a gente sente, que começa a cair as fantasias com pai e mãe, e a gente vê que pai e mãe é humano, né? Então tem criança que começa a ter terror noturno com 9 anos, por conta dessa queda que, né, Steiner chama da saída do paraíso, é o Rubicão. Eles entendem que o mundo não é tão bom e tão belo apenas. É bom e belo, mas tem a crueldade, tem a feiura, tem as mazelas. E aí é o momento da letra cursiva chegar. Só que a letra cursiva está chegando para as crianças agora com 5 anos, com 6 anos. E não está chegando 4 às vezes. Está chegando de fora para dentro. Então é uma cópia que eu vou fazer. E a caligrafia, ela pode ter uma representação de um treino para esse belo, mas quando ela vem nesse nível que ela traz aí da experiência dela, de uma imposição externa, é uma imposição de assim, esse meu eu não pode se expressar. Ele tem que ser dominado por esse externo. Então é uma dor mesmo, é dor. E não é dor só física, que tem a dor física ali, viu? Da mão, no ombro, tem tudo isso. Mas isso, estou falando na dimensão psíquica mesmo que vocês estão trazendo. Então assim, essa dosagem do que a gente faz para moldar a letra cursiva, no sentido pedagógico, tem um impacto psíquico muito grande. Muito Inclusive não grande. querer escrever. Exatamente. E tem época, e agora que Eu a não gente sei tem. escrever. Agora que a gente tem isso aqui, com uma facilidade muito grande, o manual começou a ser descartado muito facilmente. Até pra gente adulto. Porque isso aqui nos iguala e aí nos neutraliza de uma expressão. Quando eu vou para esse fazer que vocês fizeram em manual, não tem como eu me igualar completamente ao outro, por mais que seja a cópia que foi o que vocês fizeram. Porque o meu traçado, a força do meu traçado, o caminho que eu faço vai me mostrar, entendeu? Então a gente está num movimento de uma transição dessa escrita tecnológica, dessa língua da tecnologia, que é extremamente importante a nível de sociedade, mas a nível de individualidade tem trazido muitos desafios. E para quem está no processo formativo, né, ou seja, do 0 aos 21 anos, está se formando enquanto sujeito ainda, sofre esse impacto muito maior. E foi exatamente com 9 anos que ela estava na pandemia. E a letra de imprensa era o que ela via e digitava na tela, né? Então foi o que ela associou. E aí ela falou isso, que para ela ficou mais fácil voltar a escrever com letra de imprensa. Exatamente nesse momento em que você disse que estava na constituição do eu e na consolidação de uma letra cursiva. De uma Não se representação. preocupe não, Tá de boa, ela só quero vai, estar legível, que deu pra entender. Porque garatuja não aí dá. esse é o lugar, né? De puxar e Garatuja não dá. identifique. Lê aqui pra mim, aí ela vai lendo assim. E Até ela tateando sem saber direito. E é esse lugar de assim, você precisa se fazer compreender no mundo, porque senão ela fica perdida. Como é que eu vou fazer me compreender no mundo? Dentro dessa padronização ainda? Tá, é como eu tô dando conta. Daqui a pouco ela vai. Mas esse chamar e se faça compreender no mundo é esse chamar, porque a letra é a assinatura da gente, né? Tá aí formalmente, legalmente, inclusive respaldado. E psiquicamente passa por isso. Então, assim, tem
tem uma ciência da grafologia que fala muito disso. Estuda e tem um teste que faz perfil A grafológico. partir da Da sua escrita. assinatura, Da assinatura da escrita toda. da sua escrita. Eu fui alienada, assim como a Alice lá em casa. E quem fez essa alienação foi minha mãe. Então, ela era meu modelo. Por conta disso, quando ela morreu, eu ainda assinava os cheques dela, porque eu escrevia tal qual ela. Igual. Eu sou desse momento também. Eu sempre estudei. Dos 2 aos 10 anos, estudava numa escola tradicional, a mesma escola. E a gente tinha 4 cadernos de caligrafia durante o ano. Era um por bimestre. E ainda tinha o caderno de caligrafia de férias, que a gente levava pra casa, porque a gente tinha um recesso junino de Pra aproximadamente... não ficar um minuto. Era aproximadamente 30 dias escrevendo. Era um classificador de atividades e Nas férias. nas férias. E eu copiava tudo bonitinho, apagava várias vezes. Mas a minha grafia nunca foi como da caligrafia que eu fiz. Com o meu primeiro filho, nunca. Quando eu ia pro caderno, a minha grafia era totalmente diferente do que eu copiava na caligrafia. O meu filho, ele teve muita dificuldade e eu permiti que ele não fizesse caligrafia. Porque ele também, eu coloquei ele um período para estudar na mesma escola que eu. E ele era o avesso. Era uma escola tradicional, ele não gostava da farda por dentro, não gostava da meia longa, ele não gostava de fazer caligrafia. E eu precisei tirar ele de lá, porque estava impactando muito no eu dele. E ele não fez caligrafia, era um garrancho, eu chegava tarde em casa da universidade para ensinar atividade, eu não entendia, ele não entendia. Mas hoje, ele compreende, a grafia dele mudou ao longo desse tempo. Mudou. Desenha pra caramba. Isso, desenha muito, escreve muito hoje. E a grafia dele, nem de longe. Ele não fez caligrafia porque eu permiti que ele não fizesse. E a grafia dele hoje é diferente. E o meu mais novo, eu nunca aceitei que ele fizesse. E a letra dele é perfeitamente compreensível. Eu nunca disse assim, ó, o A tem que ser assim. Ele tem uma grafia, assim, dentro dos padrões e sem fazer caligrafia. Eu tô na ansiedade. Eu também acreditava que resolvia. O meu primeiro, eu dizia assim, não, esse menino vai precisar fazer caligrafia. E ele resistente, ele não fazia. Levava o caderno para casa e devolvia sem fazer. Levava para casa e devolvia sem fazer. Não fazia na sala, era uma confusão. Todo dia eu tinha que ir para a escola, porque ele não fazia. E ele dizia, eu não vou fazer. Isso nunca fez. A letra dele parecia um monte de palito. Mas tem como você exercitar essa noção de outras formas. Começa a escrever com ele. Que aí ele vai ver a diferença da sua lei. Todo dia vai aprender por osmose. Meu filho, tu tá vendo que esse S tá com o rabo lá em cima, tem que ficar mais baixo? Aí ele vai aprender por osmose, né, mãe? Eu fiz caligrafia, mas não me eduquei, não. Minha letra não é educada, né? Eu tenho um doutorado, tive uma colega que fotografou minha letra e colocou no grupo. Porque não reconhecia. Às vezes eu nem reconheço o que escrevi. Eu faço questão de assinar a expressão. Eu fiz tanta caligrafia que hoje, até o dia de hoje, eu tenho uma dificuldade imensa de fazer letra bastão. Quando tem um impresso bastão, vai tudo junto. Nós vamos Eu não fiz bastão. Eu sinto que tem uma necessidade de fazer uma ampliação e agora trazer aquele desenho e a grafia para poder estudar um pouco mais. Hoje eu faço questão de sair riscando quando vai assinar alguma coisa, sair riscando assim. Eu vivi uma experiência, um período que eu trabalhava na Secretaria de Educação, né, com Arte e Educação, e Dirlene Mendonça fez uma galeria embaixo da Secretaria, né? E a inauguração da galeria, cada gerência ficou para fazer um pedaço. Os meus eu mandei pedir desenho de criança, para me selecionar os desenhos que pareciam com a criança. Foi, ó, porque tudo pato dono de desenhadinho, baianinha não sei o quê, tudo era aquela cópia, né? Aí eu peguei os que tinham menos, que estavam que não tivesse o padrão nenhum. E aí, arrumei na galeria. Eu achei aquela coisa tudo linda. Aí minha chefa chegou no final da tarde, né? Quando viu, ficou assim, sabe? Tipo, nossa gerência está muito mal representada. Ela não falou isso pra mim não, mas a cara que ela fez.
Mas eu mantive a conversa. Porque eu falei, ainda fiz o discurso, para ver se ajudava. Eu virei as costas, ela tirou todas as armas. Foi lá No que você descartou, botou tudo. Quando eu cheguei. Bom, eu fiquei frustradíssima, puta da vida no dia, mas no dia seguinte eu pedi uma reunião e aí fui trabalhar o desenho, o que era o desenho para criança e por que a gente era tão ignorante em educação. E foi, não sei se saiu porque ninguém acreditava nisso, então quer dizer, a expressão da criança não está na vida. Então a maioria das escolas, quem trabalha com crianças menores é se matando de fazer sala, material para poder botar. Quando o material mais rico é o material daquele, para que eles possam se sentir representados. Né? Então, assim, essa é uma coisa que a escola precisa repensar e quebrar de vez. Para agradar o adulto, né? Porque é para o adulto chegar na sala da criança, o pai e ver, tá bonito. Tá tudo lindo. Tá bonito pro adulto. Mas será que a criança fez alguma coisa ali? Será que a criança se reconhece ali? E a gente ainda vive isso nas salas de aula, porque tem aqueles alunos que têm a pintura, como se diz, educada, eles são escolhidos para... Eu também sou desse momento, e meus filhos, as capas das avaliações, só quem poderia pintar as capas dos outros colegas é quem tinha uma pintura perfeita. Dentro da margem. Eu nunca era monitora de sala porque eu não pintava dentro da margem. A minha pintura eu pintava em todos os sentidos, eu queria misturar no mesmo recorte várias cores e tinha os padrões das capas das avaliações. Então eram poucos os colegas que pintavam dentro da margem e eles eram os monitores sempre. Os outros deixava tudo feio. O feio não ia para o mural. Não ia. Mas eu acho que isso já tem mudado, viu? Não, graças a Deus. Na fala de Mônica, eu vejo que os presentinhos que de Dia das Mães eu recebo lá, eu identifico que é com a letrinha deles, é com o desenho deles. Quando faz atividade de arte na escola dos meus filhos, eu vejo lá, eles me levam, mamãe, isso aqui foi o meu, isso aqui foi o meu. Eles se identificam e até as coisas de reciclagem mesmo, que os professores pedem, eles mesmos fazem, identificam e no dia de levar de volta eles sabem exatamente o que foi que eles produziram e eles levam de volta. Eu acho que isso já tem mudado. Deus permita. Eu vou correr agora, viu? Vai correr. Aí, a outra técnica, pega por favor, quem fez esse trabalho com os retirantes? Sim, nós três. Foi esse aqui, desenho. Era para você fazer aí mesmo, né, na folha. Você podia criar na própria folha, mas talvez faltou a explicação melhor para que eu tenha dado. Que é, você dá, pega o outro aí, por favor. Você dá um pedaço da obra, tá? E pede para a criança continuar o quadro. Então, esse é um exercício também muito legal. E depois você pega o quadro, como foi que o artista pensou, né? E a partir daí, a depender da faixa etária, você faz o devido aprofundamento. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Qual foi o primeiro comando que você deu pra elas? Copiar, não foi? Foi. Depois elas copiou. Como o cérebro da gente é assim, gente. Eu só fiz pra vocês entenderem. Vocês estavam no comando anterior. Quando ela pediu outra coisa, vocês seguiram o mesmo movimento que estava despertado no cérebro de vocês. Copiaram para o papel. Ela falou na sequência o resto das coisas? Eu não vi. Ela falou assim, complete o desenho aqui. Não, mas a gente não... Eu nem lembrei que era do retirante. Eu só vi o cara e fiz igual. A ideia é eles não saberem. Não, vocês não falaram. Ela não falou que era retirante, não. Ela mandou vocês completarem o desenho aí. A ideia é vocês copiaram. É isso. E foram as três na mesma. Porque antes vocês copiaram. Ah, sim. Vocês copiaram. O primeiro a gente copiou. Era o primeiro pra copiar e o segundo era pra continuar. Isso. Eu entendi que era pra copiar e fazer igual. É isso que ela tá falando, agora que entendi. Então, aí, na escola, com a professora bitolada ia falar: falta de atenção! Vocês não. Essas trolls não vão falar isso com a gente. Elas vão dizer que ficou legal. Bom, aí esses dois, mostra aí de vocês.
Não é para levantar. Está tudo colado. Está tudo colado. Vai estar colado. Esse aí, esse trabalho, você, quando a criança é muito pequena, é bom já levar cortado as formas, né, geométricas, quadrado, retângulo, e a partir daí, dessa quantidade de círculos, retângulos, quadrados e blá blá, você pede para ele criar a partir das formas. Né? Então, tanto Enjoa fez uma criação, me parece abstrata, e mostra aí, por favor. E aí nós temos já uma outra composição, diferente, cada um no seu. Então, eles mesmos, também é outra possibilidade, eles mesmos cortam e fazem quando estão mais velhos. Quando são muito pequenininhos, é bom levar já os quadrados. Essa brincadeira também é muito legal com as formas geométricas, que às vezes a gente tem lá na brinquedoteca, eu não sei se vocês têm esse brinquedo, que parece um tangã, que tem vários formatos, e eles vão refazendo, né? Cada um vai criando formatos diferentes. Né? Aqui já fez. Então, assim, além disso, né, além de introduzir sempre um artista, uma boa imagem, que estão trabalhando natureza, né? Algum fotógrafo, né? Um fotógrafo de peso, um fotógrafo que tem um olhar artístico. É importante trazer uma imagem da melhor qualidade para a criança. E dentro das técnicas, nós temos assim, né? Desde aqui nós já falamos. Não, meu não foi pro mural, não. Ela não quis levantar, ela fez o mesmo ali. Foi, ela não levantou. A recriação, por que não levantou? Você já tá livre da caligrafia. Let it go, let it go. Livre. O seu vai pro mural. Então, eu vou levar pro mural. Não, o meu não vai pro mural, não, bro. Mas ela fez o let it go. Ela recriou, tá belíssimo. Fez uma leitura. Ela não quis mostrar, mas eu vou mostrar. Mostra sua expressão. Aí, assim, tem uma coisa muito interessante que é trabalhar com texturas, né? Nós temos dessa aqui, por exemplo, a lixa e o lapiseira é muito legal para trabalhar com as crianças. E lixa ainda dá para fazer lembrancinha de Dia das Mães, Dia dos Pais, que você passa na blusa. Outra técnica. Vira textura, como é que chama? Estampa. Estampa. Mas vai soltar, depende da tinta. Não, com giz de cera não solta fácil, não. Não? Repete, gente. Faz um desenho com giz de cera na lixa, pinta forte. Depois você bota a lixa na blusa de malha e passa o ferro. Aí ela estampa. Não dá pra lavar, vai esfregando, né? Mas a lavagem. De máquina de lavar. E dá pra fazer. Se sair, faz outra. Lixa. Eu tô me dizendo isso porque assim, o pai de minha filha teve uma blusa estampada muito tempo. Um giz que ela fez. Massa. Sim, giz de cera na lixa. Outra coisa interessante é o origami, né? Então a criança vai trabalhar do bidimensional para o tridimensional e a partir daí ele cria uma composição. Então esse trabalho é muito interessante, né? Trabalha muito as questões motoras e ao mesmo tempo o origami é incrível, porque tem um momento que você tem que achar. E essa técnica, nesse momento, quem é, por exemplo, muito impaciente, eu usei origami comigo para trabalhar minha paciência. Não tinha nenhum. Por isso os orientais, né? Eles fazem, e o que é mais interessante, é uma técnica que chega um momento que você tem que encontrar. Compra um livrinho de origami, quem é muito impaciente como eu, e aí vai testando. Tem algumas formas, por exemplo, que é isso para encontrar, porque nenhum livro diz. Agora você vai fazer assim, nenhum. A técnica vem mostrando as imagens todas, mas para você atravessar de uma para outra em algumas formas, a depender, é claro, com crianças pequenininhas tem que ser formas mais simples, né, até chegar numa mais complexa. Eu vivi uma experiência uma vez na 6ª série, que em uma unidade a gente trabalhou só com bidimensional e tridimensional e composição. Mas
corretora, ela foi tanta coisa interessante. Era uma troca de revista, de livro e de formas, né? Que um ia aprendendo com o outro. Quando chegou na segunda, a maioria não queria mudar do conteúdo. Não queria de jeito nenhum. Fizemos exposições, eu tive que criar 1000 outras coisas para poder, tinha que incluir o origami em alguma coisa. Então, assim, bom, técnicas existem muitas, né? Se vocês abrirem a internet, tem trilhões. O importante não é a técnica, é como você pensa a técnica e como você vai deixar que o outro reconstrua seu pensar dentro daquela técnica, do fazer. E que habilidade a técnica exige, para que faixa etária você vai colocar ela e o resultado que ela vai trazer. Eu acho que isso é algum outro cuidado que a gente precisa ter muito assim. Eu apresento uma técnica que pode ter uma complexidade que aquela criança não vai dar conta. E eu preciso entender que ela não vai dar conta porque ela está numa faixa etária que não é para ela. Mas se eu resolvi, enquanto professor, apresentar a técnica, utilizar a técnica, eu preciso entender isso. Porque pode ser extremamente frustrante para o professor o resultado que vai ser apresentado, porque as crianças não estão aptas ainda a dar aquele resultado que você espera. Então isso precisa ser muito cuidado, né? Quando eu escolho a técnica, se eu resolver levar no nível de complexidade, eu entender isso, que eles não vão atingir o que eu espero, porque eu consigo, porque eu sou adulto, ou algumas crianças mais velhas conseguem já porque são mais velhas. Mas eu preciso estar muito atenta a isso. E essa construção, a gente revela muito, é o que a gente viu desde a semana, já estou na semana, viu? Desde terça-feira. Revela muito das crianças que vocês estão lidando. Então, são formas que o professor tem de conhecer a turma que ele está trabalhando. Quem são essas crianças? Como é que elas são no jeito delas? Porque isso vai ser uma expressão muito própria de cada um. Então, para além do conteúdo, do ensinar ou da vivência artística que você vai produzir, você está ali reconhecendo e conhecendo quem é esse grupo que você trabalha. Para planejar, para além da arte, as outras disciplinas que vão perpassar ali, porque você vai conhecer quem é esse grupo. E você já conhece quem era fulano em um momento, e aí como ele está em outro momento. A arte revela muito isso, dessa evolução que cada um teve a partir do caminho que ele teve durante o ano letivo. Né? Então pode ser uma estratégia de você estar nas reuniões de pais, seu grupo. Marta, na reunião de pais, quando eu trabalhei com crianças, arte e crianças menores, na reunião de pais, a gente pegava, pedia para os meninos desenharem, não bote nome. E aí distribuía e pedia para o pai pegar o desenho do filho, que ele achava que era do filho. Aí você via os pais que acompanham o desenho do filho e os pais que não estão nem aí, que não tem nem ideia do que o filho faz. Então, assim, esse é um exercício importante de aproximação da família para o desenho. Né? Outro aspecto, Marta, importante da gente pensar aqui, é que mesmo em uma faixa etária, às vezes tem criança que não consegue, não acompanha aquele determinada proposta. Então, de fazer a inclusão, né, até onde acompanha e mostrar que é tão lindo quanto, porque aquele é o movimento daquela pessoa. Ontem na turma, eu pedi para cada um fazer um desenho para mim. Aí eles fizeram, todo mundo fez. Só que teve um que ele se recusou a fazer, ele disse que não sabia. E eu falei, faça do seu jeito, mas não teve jeito, não fez. Não conseguiu fazer nada. E eu praticamente não sabia lidar com aquela situação. G5, né, Mari? G5. Ele ficou sem fazer desenho. Todo mundo fez desenho. Todo mundo ficou empolgado. Ainda aparece em fase com a quantidade. Todo mundo fez e ele não conseguiu. Eu faço do seu jeito. Eu pensei que era caneta. E ele na frente, ele não é grosso. E eu nem consegui. E eu fiquei tipo numa situação que eu também não sabia o que fazer. Lembra do que... Não sei se você estava aqui no terça? Ele chegou mais tarde. tarde. Falou que a criança às vezes não desenha para não contar, porque o desenho conta sobre ela e sobre a história dela. Então às vezes ela para ali porque tem algo que ela não quer revelar e ela não quer expor. E isso é tudo inconsciente, ela não tem consciência de que eu não vou fazer porque eu não vou me expor.
Mas passa por aí. E assim, esse movimento de aceitar o desenho, aceitar os desenhos como vem, também é um momento de aceitar o desenho que não vem. Porque é o que ele está podendo expressar naquele momento. E aí você vai dando condições de que ele tenha outros momentos para poder vivenciar, que de repente ele se sente seguro para poder revelar o que for ali. E que tudo bem não querer desenhar. Porque você acolhe o desejo dele, o momento dele, entendeu? A gente vai trabalhar um texto lá no nosso grupo. Minha irmã guarda todos os desenhos que eu fazia de quando eu era criança e dava pra ela. Ela guarda todos. E aí, outro dia ela me mandou um palhaço que eu fiz. Aí ela mandou a foto pra mim. Um palhaço que eu não... E aí eu percebi, meu Deus, desde sempre. O palhaço vem escrito, sou um palhaço chato e idiota. Nunca gostei de palhaços. Aí ela mandou um desenhozinho de quando eu... Aqui. Ela disse que não gostava de palhaço, por isso que eu gosto. Tá vendo? Desde pequena. Conta, desenha pra contar. Muita criança pequena tem medo, né? de palhaço. Quero ver também. Ela não gosta até hoje. Nossa, aí vai ver o palhaço chato sem graça. Palhaço chato. E o palhaço tá voando, né? Tá. É isso, gente. A gente tá no horário 32 já. Nós temos reunião, aí já passou muito tempo. Muito obrigada por ter participado dessa nossa conversa. E vamos seguir nesse FAI